Saudações cordiais, caríssimos alunos. Eu sou o professor Luciano Gomes da disciplina de Ciências e agora estarei ministrando para vocês mais uma videoaula cujo tema geral a ser abordado é Sistema Reprodutor. Inicialmente eu trago para vocês o nosso plano de aula que destaca-se por oportuno o nível de ensino que trata-se do ensino fundamental 2, anos finais, quanto ao ano, oitavo ano escolar. Componente curricular, Ciências, quanto à modalidade de ensino remoto. Muito bem, professor, quais são os objetivos, ou seja, quais são as expectativas de aprendizagem? Então eu espero que você, caríssimo aluno, após assistir a esta videoaula, espero que você seja capaz de descrever morfofisiologicamente os órgãos do sistema reprodutor, enfatizando as patologias que os acometem e suas profilaxias. Muito bem, professor, quais são os pré-requisitos que nós, alunos, precisamos ter para compreender da melhor forma possível este conteúdo? É de fundamental importância que vocês tenham noções básicas sobre o corpo humano e saúde. Professor, quais são os instrumentos avaliativos que irão ser utilizados para nos avaliar? Então, serão utilizados vários instrumentos avaliativos para avaliar o desempenho de vocês, tanto nas atividades síncronas quanto nas atividades assíncronas. Muito bem. Foram utilizados diversos recursos ou material de apoio para confeccionar esta videoaula, como destaca-se neste slide. Muito bem. Eu trago inicialmente no glossário o termo sistema reprodutor. O que vem a ser o sistema reprodutor? Só para lembrar vocês, a menor parte de um ser vivo chama-se átomo. Os átomos se juntam e formam moléculas. Moléculas se juntam e formam células. Células se juntam e formam tecidos. O conjunto dos tecidos forma os órgãos. O conjunto de vários órgãos forma aí os sistemas ou aparelho. O conjunto dos sistemas ou conjunto dos aparelhos forma aí o organismo vivo. Então, o sistema nada mais é do que um conjunto de órgãos. O sistema reprodutor é um conjunto de órgãos que tem a finalidade da reprodução. Professor, o que é reprodução? É o ato pelo qual as espécies se perpetuam. Reprodução é o ato pelo qual as espécies se multiplicam e ocorre devido à fecundação. Professor, o que é fecundação? É a união da célula sexual ou do gamete sexual masculino com o gamete sexual feminino. Muito bem. Então, o sistema reprodutivo, também chamado de sistema genital, ele nada mais é do que um sistema de órgãos dentro de um organismo que trabalham aí em conjunto com a finalidade de reprodução. Professor, foram utilizadas quais referências para confeccionar, para preparar esta videoaula? Foram utilizadas diversas referências, dentre elas deixar que sair o livro interdisciplinar Ensino Fundamental 2, manual do professor, da editora Apis. Muito bem. Então, trazendo para vocês mais uma vez explicação sobre o sistema reprodutor. É importante destacar que muitas substâncias não vivas, tais como fluidos, hormônios e feromônios, eles também estão presentes aí como acessórios nesse sistema chamado sistema reprodutor. Lembrando que hormônios são substâncias químicas que viajam pelo sangue, ativando órgãos específicos para o desempenho de certas funções. Muito bem, professor. Então, nós, na aula passada, na outra videoaula, nós estudamos sobre o sistema reprodutor feminino. Nesta videoaula, nós iremos estudar sobre o sistema reprodutor masculino. Para tal, precisamos conhecer quais são as principais partes que compõem o sistema reprodutor masculino, bem como as suas respectivas funções. Então, destaca-se aí como um dos órgãos que compõem o sistema reprodutor masculino, destaca-se aí a uretra, o pênis, a bexiga, a vesícula seminal, a próstata, o canal deferente, o epidídimo e os testículos. Então, uma vez conhecido quais são eles, quais são os órgãos que compõem o sistema reprodutor masculino, vamos agora conhecer as funções que cada parte desenvolve. Muito bem, começando inicialmente pelo pênis. Professor, o que é o pênis? O pênis nada mais é do que o órgão copulador masculino. Tá certo, pessoal? É importante destacar que no interior do pênis há 3 tipos de tecido erétil. 2 corpos cavernosos, localizados lateralmente ao pênis, e um corpo chamado corpo esponjoso, localizado aí medialmente ou ao redor da uretra. Muito bem. Professor, o que vem a ser o escroto, o saco escrotal? Nada mais é do que uma bolsa de pele situada entre as coxas, na base do pênis, tá certo? Qual é a função? Em seu interior, ele encontra aí os testículos, as gônadas masculinas. Então, a função aí é armazenar os testículos. Muito bem. Professor, então, o que são os testículos? Os testículos, pessoal, eles são constituídos por milhares de tubos finos e chamado enovelados, tá certo? Chamado aí os túbulos seminíferos, que é o local onde são produzidos aí os espermatozoides, os gametos sexuais masculinos, ok? Muito bem. Apresento agora para vocês chamado ductos deferentes. Professor, o que são os ductos deferentes? Quais são as funções dos ductos deferentes? Então, os ductos deferentes nada mais são do que 2 tubos musculares que são provenientes de cada testículo, com aproximadamente aí 45 centímetros de comprimento, que contornam
aí a bexiga urinária e embaixo dela fundem-se, formando aí o chamado ducto ejaculatório, que desemboca aí na uretra. A uretra masculina é diferente da feminina. A uretra feminina é apenas para xixá, é apenas para sair a urina. Já a uretra masculina, além de sair aí a urina, sai também aí o material reprodutivo aí, o ejaculado, ou seja, os espermatozoides. Muito bem, professor. O que vem a ser as glândulas seminais? Quais são as suas funções? Então, as glândulas seminais, pessoal, são estruturas do aparelho reprodutor masculino que estão localizadas aí atrás da bexiga urinária e são responsáveis pela produção de uma secreção viscosa que é lançada no ducto ejaculatório, no clímax da excitação sexual. Essa secreção, pessoal, ela constitui até 85% do volume total do esperma. Muito bem, professor. Agora eu trago para vocês a famosa próstata. Professor, o que é a próstata, né? A próstata nada mais é do que uma glândula com cerca de 4 centímetros de diâmetro, que envolve aí a porção inicial da uretra e está localizada logo abaixo da bexiga urinária, pessoal. É importante destacar que a secreção, chamada secreção prostática, ela constitui aí de 15% a 30% do esperma e é lançado na uretra e no ducto ejaculatório através de uma série de pequenos canais. Ela tem a função de alcalinizar aí o pH nessa região do útero da mulher, tá certo? Muito bem, professor. Quais são as funções das chamadas glândulas bulbouretrais? Eu vou falar agora quais são as funções, destaque-se por oportuno que essas glândulas são estruturas localizadas embaixo da próstata, desembocando aí na uretra. Essas glândulas, pessoal, elas produzem um líquido que contribui para a limpeza do canal da uretra antes da passagem do esperma. Outra estrutura bastante importante aí é chamada de epidídimo, que é uma bolsinha que fica aí ao lado aí de cada testículo. O epidídimo é um tubo espiralado, originado aí, pessoal, no testículo, que é justamente o local onde acontece o amadurecimento dos espermatozoides. Eles ganham resistência e daí eles poderão ser lançados pelo órgão de cópula masculino, que é o pênis. Muito bem. Professor, e a uretra? Então, a uretra, como eu já falei para vocês em slides anteriores, nada mais é do que um tubo com dupla finalidade. Professor, qual é a dupla finalidade da uretra? A dupla finalidade da uretra é justamente essa: a condução da urina e também do sêmen. Muito bem, professor. Então, pessoal, esses são os principais órgãos que compõem o sistema reprodutor masculino. Lembrando, a próstata é uma glândula que o homem precisa fazer, principalmente a partir dos 40 anos, o exame do toque para tentar identificar alguma anormalidade de forma precoce na próstata, para evitar aí problemas futuros, porque é comum acontecer aí o surgimento de câncer de próstata. Professor, o que é o câncer? O câncer nada mais é do que o crescimento exagerado e desordenado de células. Então, no mês de novembro, comemora-se aí o Novembro Azul, que é uma campanha onde destaca-se com maior precisão, com mais destaque aí essa campanha de prevenção da próstata, tá certo? Muito bem, eu trago para vocês, caríssimos alunos, algumas questões que vocês poderão refletir, copiar num caderno, responder e tirar uma foto e enviar, seja via WhatsApp ou postando diretamente no nosso Google Sala de Aula. Eu vou ler o enunciado e algumas alternativas para que vocês possam analisar com bastante atenção e responder de forma correta. A primeira questão diz o seguinte: observe o esquema ao lado do sistema genital masculino e responda. Letra A. Qual a função dos ductos deferentes? Letra B. Que estrutura do organismo masculino é comum ao sistema genital e ao sistema urinário? Qual é a função da próstata? Onde os espermatozoides eles são produzidos e onde eles são armazenados? Então, caríssimo aluno, eu deixo aqui essas questõezinhas para que vocês possam colocar em prática o conhecimento teórico que vocês adquiriram durante a videoaula. A todos vocês, caríssimos alunos, muitíssimo obrigado pela atenção e por hoje é só.